coração de Deus. Amém? Amém. Amém. Irmãos, esse texto é bem interessante. Quando Israel estava debaixo do mover de Deus, da vontade de Deus, do querer de Deus, Deus havia assumido um compromisso com eles, de guiá-los, de levá-los um percurso para a terra prometida, que eles chegariam completamente íntegros, fortalecidos, edificados, totalmente protegidos contra os inimigos. E eles então começaram, parece que tudo no começo é bom, né? Depois a gente vai acostumando e muitas vezes vai desprezando aquilo que realmente importa. A nuvem de glória que os tirou da escravidão do Egito, os acompanhou naquele percurso. Os irmãos lembram que quando Israel estava partindo em obediência à palavra de Deus, saindo da escravidão do Egito, se pôs diante deles uma nuvem que era a nuvem da presença do Senhor. E a Bíblia diz que aquela nuvem, quando o exército de Faraó vinha contra eles, aquela nuvem, né, era como uma proteção a eles. Essa nuvem, a Bíblia diz que passou para o exército de Faraó. O exército de Faraó teve dificuldade de caminhar, de correr no meio daquela nuvem. Foi escuridão para eles, foi trevas para eles, porque eles estavam no lugar errado da nuvem, eles estavam fora do propósito de Deus. Mas aquela nuvem ia com Israel, e de noite, à noite aquela nuvem era como um farol, era como uma coluna de fogo iluminando o caminho. E durante o dia, no deserto, aquela nuvem cobria todo Israel do sol que vinha, que não era fácil o sol no deserto, né? E os protegia, e os guardava as crianças, né? Guardava as mulheres, os idosos, porque eles estavam debaixo de uma nuvem, a nuvem de glória. E eles mantiveram ali, enquanto mantinham a obediência ao Senhor, construíram um tabernáculo, fizeram tudo conforme o Senhor havia dito, porque Deus tem compromisso com a sua palavra e com a sua vontade. Se a gente sai do propósito de Deus, a gente sai debaixo da nuvem de glória, e aí já não é mais responsabilidade nossa. Por isso, quando Deus mandou construir o tabernáculo, disse para Moisés: olha, Moisés, faça tudo conforme eu estou te falando, não invente coisas, faça conforme eu estou falando, tudo. Então o que aconteceu? Eles construíram o tabernáculo. Agora Deus tinha um compromisso com o tabernáculo. Se vocês lerem aí esse texto, né, que acabamos de ler, se você reparar, você vai ver que a glória vinha principalmente sobre o tabernáculo. E quando ela se levantava do tabernáculo, Israel entendia: não, o Senhor agora está nos guiando agora para avançarmos no caminho. E eles começaram a avançar. Seus inimigos eram vencidos, derrotados. E o que acontece então no percurso? Enfrentar um homem chamado Balaque, um rei, um guerreiro. E ele contrata um homem para lançar maldição sobre o povo de Israel. Um homem chamado Balaão. Balaque contratou Balaão, deu riquezas, deu um monte de coisa, porque Balaão era muito famoso, porque era alguém acostumado a que as suas maldições realmente se faziam presentes, aconteciam. E ele sobe no monte, Balaão, Balaque, todas as oferendas malignas estão ali no monte, e quando ele vai amaldiçoar o povo de Israel, Israel estava debaixo de uma nuvem de glória.
E Balaão diz assim: eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoou. Coisa tremenda, né? Eu não posso, contra o povo de Deus não há encantamentos. Não há encantamento que funcione. Não há maldição que venha sobre a tenda de Israel. E Balaão então ficou impressionado com tudo aquilo. Porque antes de amaldiçoar ele tem uma experiência com um anjo. Depois os irmãos leem lá, não vou contar a história toda aqui. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Balaão não conseguiu amaldiçoar, ele estava debaixo de uma nuvem de glória. Balaão mudou a estratégia. Agora ele entra como um visitante, como alguém no arraial de Israel e acolhido. E ele começa a ensinar, no meio do arraial, as pessoas se prostituírem, a negarem a sua fé. Ele começa a lançar tropeços. Se você ler lá no livro de Apocalipse, sobre as igrejas de Apocalipse, você vai ver um pecado que é mencionado como o pecado de Balaão. A doutrina de Balaão. Vocês já leram lá, já ensinei aqui também sobre isso. Essa doutrina de Balaão. É que o diabo não consegue fazer do lado de fora, ele começa a entrar, minar nos corações, na vida, perverter pessoas. Sabe para quê? Para que essas pessoas saiam debaixo da nuvem da glória de Deus. Então o que Balaão não conseguiu fazer do lado de fora, ele entrou, ele conseguiu perverter, lançar tropeços. E as pessoas começaram a transgredir a palavra do Senhor, e aquela glória não estava mais presente diante deles. E coisa terrível. E começaram a viver uma vida de incredulidade, de tal maneira que a gente sabe que uma passagem que eles fariam em meses para a terra de Canaã, infelizmente durou 40 anos. Por quê? Porque se acostumaram com aquela glória, se acostumaram com aquela nuvem, não se importaram mais com a palavra do Senhor. E eu acho isso fantástico, irmãos, porque apesar de ser um texto do Velho Testamento, nós aplicamos hoje para a nossa vida a mesma experiência e a mesma realidade. Porque nós somos esse tabernáculo, nós somos a casa de Deus. Se você quiser, por exemplo, alguns versos que dizem isso. 2 Pedro capítulo 1, verso 13 e 14. E tenham por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Agora vamos lá para 2 Coríntios 5, verso 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então nós somos a substituição do tabernáculo do Antigo Testamento. Estão entendendo? O tabernáculo vinha a presença de Deus, vinha a glória de Deus. Agora Deus não está mais preso, Deus não está mais, aquela era do tabernáculo passou, mas não se esqueça, nós somos o tabernáculo. A nossa casa, o nosso corpo é o tabernáculo, é a morada do nosso espírito e a morada de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Nós somos este tabernáculo da nova aliança, não feito por mãos humanas, mas o próprio Deus com suas próprias mãos nos fez e nos reconstruiu. Há uma profecia, e Pedro, no dia do Pentecoste, ele repete essa profecia. Ele diz assim: eu levantarei o tabernáculo de Davi que está caído.
levantarei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Estava profetizando, irmãos, sobre esse tabernáculo. O tabernáculo de Davi era um pouco diferente do tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés estava preso a cerimônias. O tabernáculo de Davi estava preso a uma adoração voluntária, espontânea, próxima, compromissada com Deus. Então, quando também Atos, Pedro repete esta profecia, ele está se referindo a nós, casa de Deus, morada de Deus, habitação de Deus. Ele está reconstruindo o tabernáculo através do Espírito Santo. Deus reconstruiu o tabernáculo de Davi que estava caído. Esse tabernáculo que parte de uma adoração espontânea, voluntária, íntima com Deus. Então, eu sou esse tabernáculo. E a presença do Espírito Santo aqui figura a presença da nuvem de glória sobre o antigo tabernáculo. E assim como então Israel procedeu, nós devemos proceder. E como eles procediam? Quando a nuvem se levantava, eles entendiam que é hora de caminhar. Quando a nuvem parava, eles acampavam ali até o momento que a nuvem fosse novamente levantada do tabernáculo e sair. Que coisa tremenda! O Espírito Santo está em nós. E Ele quer nos dirigir, direcionar, nos guiar. Nós não podemos sair debaixo desta nuvem de glória. Não adianta querer sempre fazer a nossa vontade, o que a gente acha. A gente precisa seguir a vontade de Deus. Deus quer realmente que o seu tabernáculo esteja erguido, como foi profetizado. Deus quer que esse tabernáculo espiritual esteja cheio da sua presença e cheio da sua glória. Ele quer que sejamos sensíveis ao seu mover, ao que Ele está fazendo, ao que Ele está nos orientando, ao que Ele está nos despertando. Há pessoas dormindo, há pessoas distraídas, enquanto a nuvem está indo, nós muitas vezes ficamos para trás. Gostava muito da canção que a gente cantava aqui. Falava assim: que não passe de nós, lembra? O teu Espírito, tudo que foi dito a nós venha se cumprir. Sabe, muitas vezes o Espírito, a gente já não está mais caminhando na vontade de Deus. A gente quer o Espírito Santo que a gente possa manipular, obrigá-lo a fazer com que venhamos sentir a presença dEle, que venha nos emocionar, nos fazer chorar, mas que não venha nos fazer obedecê-lo. E a nuvem de glória começa a ir quando não obedecemos. Nós pregamos aqui semana passada o Espírito Santo, e lembra que nós falamos, e está escrito lá em Atos, que Deus deu o Espírito àqueles que o obedecem. Ele está sensível. Nós precisamos ser um povo que esteja sensível à sua voz, à sua vontade, o seu querer. Precisamos ser um povo envolvido com Ele. Não que venha ditar o que Ele tem que fazer, mas está obediente ao que Ele está fazendo, o que Ele quer fazer. Irmãos, há muitas pessoas abandonando esta nuvem de glória, deixando ela ir. Deixando-a ir. Nós precisamos ser esta igreja que entende a sua vontade, o seu querer, o seu mover, os seus projetos, o que está no seu coração, adorá-lo, nos envolver com Ele. Nós precisamos ser esta igreja. Ser esta igreja significa também pensar o que Ele sente, se importar como Ele se importa. Ele se importa com coisas que nós desprezamos. Ele se importa com a nossa vida de oração.
Achou que eu não ia falar disso, né? Ele se importa. Eu vi algo interessante que dizia assim: não ore até Deus ouvir, ore até você ouvir Deus. Como é importante ouvir Deus. Como é importante saber a hora que a nuvem se levanta e a nuvem para. Nós vamos, a partir de quinta-feira, recomeçar nosso culto de oração. Irmãos, eu já falei aqui algumas vezes, há um mundo caído, um mundo perdido, há um mundo em trevas, há pessoas sob opressões diabólicas. E a gente, como igreja, despreza a oração congregacional. O que a nuvem de glória fala sobre a oração congregacional? O que o Espírito sente por esse bairro? O que o Espírito Santo sente pelos perdidos? Será que a sua noiva não pode sentir a mesma coisa que o noivo sente na sua missão? Precisamos despertar, irmãos, nesses dias. Dias são maus, porém, a igreja precisa estar viva nesses dias, operante, envolvida no seu reino, envolvida. Precisamos ser como Elias. Elias, em 3 anos e meio de escassez, de vazio, na sua terra 3 meses de fome, não chovia, e ele subiu a um lugar e se ajoelhou e se pôs a orar. E ele não parou de orar até que viu a nuvem voltando. Sabe, a Bíblia diz que ele viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E ele disse: a nuvem está voltando, porque havia seca, não chovia, havia com sol causticante. E quando ele viu que a nuvem vinha, ele diz para Acabe: vai correndo para sua casa, porque a chuva vai te pegar no caminho. E quando ele está indo para casa, Acabe indo para casa, diz que o céu foi tomado por uma nuvem e a chuva veio e acabou aquele período de seca. Transfere isso, irmãos, agora para o que estamos pregando. Precisamos ser essa igreja que ora até que a nuvem volte, porque desprezamos a nuvem. Nossos antepassados desprezaram a nuvem. Muitas pessoas na sua vida desprezam o mover e a direção que a nuvem, ou seja, a nuvem que eu digo é a presença, a glória e a vontade de Deus tem para o seu povo e para a sua igreja. Nós desprezamos porque queremos andar nos nossos próprios caminhos. Enquanto Israel, naqueles momentos, aprendia que quando a nuvem se erguia, era para andar no caminho que ela dava a direção. É momento de nos tornarmos sensíveis àquilo que Deus quer fazer e não resistir à sua obra. Porque aprendemos nas Escrituras e aprendemos no nosso dia a dia que quando resistimos fazer a obra de Deus, Ele dá a outro para fazer. Jesus disse: até se Israel se calasse, as pedras clamariam no lugar deles. Deus quer é que venhamos nos importar
e como Elias nos colocar de joelhos como igreja, até que a nuvem da glória venha e traga vida novamente através da sua chuva. Através da sua chuva. Tem Elias aqui, irmãos? Também tem, né? O esposo da Sara está aí. Não, estou falando desse Elias, não. Estou falando Elias de Deus. Tem Elias de Deus? Tem Elias de Deus aqui disposto a se colocar de joelhos até que a nuvem volte? Tem Elias que se importe? Elias que possa abrir a boca e profetizar: vai chover, mesmo que seja uma pequena nuvem. Mas ali estava contida a resposta de Deus. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Vamos pedir que Ele volte com a sua glória. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? A briga de Moisés com Deus por causa da presença, por causa que a presença continuasse com ele. Lá em Êxodo 30, ele briga com Deus. Ele vê que aquele povo é obstinado. Deus olha para aquele povo, um povo obstinado, de coração duro, e Deus diz: eu não vou mais com esse povo. E Moisés entra na briga e ele começa a brigar, no bom sentido, com Deus, na sua discussão com Deus, e ele diz: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Se a tua presença não for conosco, está lá em Êxodo 33, de 13 a 17, fala sobre isso. Se a tua presença não for, não me faça sair daqui. Aí Deus diz assim para Moisés: não, Moisés, vai, eu vou mandar um anjo com você. Aí ele diz assim: anjo não, Senhor. Se a tua presença não for, então não nos faça sair daqui. Sabe, brigar com Deus, dizer: Deus, eu quero e eu preciso da sua nuvem de glória sobre a minha vida, sobre a minha igreja, sobre a minha cidade. Eu quero ver o teu poder e o teu mover. Nós precisamos de pessoas que se importam, que queiram. Por isso no início eu falei, irmãos, a gente vai passar 3 anos, 4 anos, até findar o labor dessa vida. E quando lá no céu eu chegar, lembra dessa música? Tirar, Senhor. Deus pode fazer hoje, Deus pode mover, Deus pode mudar, mas cadê os Elias de Deus? Cadê os Elias de Deus? Aquela nuvem não veio de forma aleatória. Houve alguém intercedendo, houve alguém orando, houve alguém se importando. Alguém que se importe, alguém que queira, alguém se coloque na brecha e diga: Senhor, conta comigo. Alguém que esteja sensível à sua voz. Deus diz para eles assim: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Vamos orar ao Senhor. Antes de orar, vamos cantar uma canção ao Senhor. A hora está ocupada ali, dá para vir? Vamos cantar um louvor